Tem uma frase atribuída a Allan Kardec, que serve como ponto de partida para a nossa conversa de hoje. E ela é daquelas que param a gente para pensar. Fora da caridade, não há salvação. É forte, né? É muito forte. De cara, pode soar um pouco dogmática, talvez até um pouco excludente. Mas o que será que ela realmente quer dizer no contexto de onde veio? Pois é. A nossa ideia aqui é justamente descompactar esses conceitos. A gente mergulhou em trechos de uma obra recém-lançada, de 2025, chamada Amor e Caridade, de Aloísio Fontes. E o que o livro propõe é uma virada de chave. Uma virada de chave em que sentido? Ele argumenta que salvação não é um evento mágico, não é um passe livre para algum lugar. É uma transformação moral profunda. E a caridade, nesse caso, é a ferramenta para isso. A proposta toda é deslocar o foco, sabe? Do ritual externo para a reforma interna. Ok, vamos começar por aí, porque essa distinção já muda tudo. O livro bate na tecla de que só professar uma fé, qualquer que seja, não é o que move o ponteiro da evolução. O que importaria mesmo é o esforço sincero de viver o bem. Então, o que seria essa tal de salvação moral? É se livrar do que causa sofrimento na raiz. Pensa nas coisas que realmente nos corroem por dentro. O egoísmo, o orgulho, o ressentimento. A salvação moral, nesse contexto que a obra apresenta, é o processo de se libertar dessas imperfeições. Não é um prêmio que alguém te dá. É uma conquista diária, gradual, construída no esforço de polir a si mesmo, sabe? Entendi. É um processo contínuo. Exato. É como se a nossa consciência fosse um instrumento. E enquanto ele estiver desafinado pelo egoísmo, vai produzir uma música de sofrimento. A salvação é aprender a afinar esse instrumento. Gostei da analogia. Mas aí entra a segunda parte da frase. Caridade. A gente associa a caridade imediatamente com ajuda material, né? Dar uma cesta básica, uma esmola. Como o livro conecta essa afinação interna, que é um processo tão pessoal, com a caridade? Essa é a grande sacada. A obra resgata uma definição muito específica de Kardec, que amplia totalmente o conceito. A caridade se apoiaria em 3 pilares. 3 pilares. Isso. O primeiro é a benevolência para com todos, que é, basicamente, o desejo sincero e ativo do bem para o outro, mesmo para quem a gente não gosta muito. Ok. O segundo é indulgência para com as imperfeições dos outros. É a capacidade de olhar o erro de alguém e, em vez de apontar o dedo, tentar entender o contexto, as fraquezas daquela pessoa. Nossa, essa da indulgência é difícil, hein? Viver em sociedade hoje parece ser o esporte de julgar o erro alheio em tempo real. Exatamente. E o terceiro pilar é o perdão das ofensas. Não aquele perdão da boca para fora, mas o ato de se libertar da mágoa, do ressentimento que te acorrenta a quem te ofendeu. Então veja, a caridade vira uma atitude mental, um estado de ser, muito antes de ser uma ação física. E aqui tem uma ideia no material que, para mim, vira o jogo completamente. A tal da caridade silenciosa e invisível. A gente pensa em caridade como uma ação que alguém tem que ver, mas a proposta aqui é que o esforço de não julgar alguém, mesmo que só na sua cabeça, já é um ato de caridade. É exatamente isso. Isso é revolucionário. Transforma a caridade de um evento pontual, hoje eu fiz uma caridade, para uma atitude constante. A reforma começa no campo mental. Um pensamento de compaixão já seria a caridade, então. Sim. Um pensamento de compaixão, o esforço de não participar de uma fofoca, a decisão de não alimentar a raiva por um desaforo, tudo isso, segundo a obra, são atos de caridade reais, com efeitos concretos. E o melhor, torna a prática acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Certo. Se a caridade começa na mente, então como ela pode ter um poder tão grande a ponto de ser a chave para a salvação? É aí que o livro argumenta que não é só uma virtude, mas uma lei divina, né? Isso. Quer dizer que a caridade não é opcional para quem busca equilíbrio. Ela é apresentada como uma lei do universo moral, tão fundamental quanto a lei da gravidade é para o universo físico. Gostei da comparação. Você pode até não acreditar na gravidade,
mas se pular do prédio, as consequências vêm. Da mesma forma, agir contra a caridade, ou seja, com egoísmo, maldade, indiferença, gera desequilíbrio e sofrimento como uma consequência natural. Não é um castigo. É uma mudança de perspectiva e tanto. Deixa de ser uma regra imposta de cima para baixo e vira, sei lá, uma instrução de uso para a vida. Exato. E essa lei se manifesta numa tríade que a obra descreve como inseparável: justiça, amor e caridade. Pensa assim: o amor é o princípio. A justiça é a lei de causa e efeito, que cada um colhe o que planta. Aham. Mas sem a caridade, a justiça seria só uma matemática fria. A caridade é o que tempera a justiça. É a aplicação inteligente do amor. Então a frase "fora da caridade não há salvação" não é uma ameaça. É mais como uma placa de cuidado, piso molhado para a alma. Se você ignorar, a chance de escorregar no próprio egoísmo é altíssima. Perfeita analogia. E o livro resgata o contexto histórico disso. No século XIX, era comum ouvir fora da igreja não há salvação. Cada religião dizia que só ela salvava. Era uma visão bem exclusivista, muito. Ao dizer fora da caridade, Kardec estaria propondo uma bandeira universal. Não importa sua religião, sua filosofia, se você é ateu ou crente. O critério de progresso é moral. É o que você faz. Certo, isso faz muito sentido, mas leva a uma pergunta óbvia. Se essa é uma lei universal para o bem-estar, por que é tão absurdamente difícil praticá-la no dia a dia? Porque, segundo a obra, nós temos dois adversários internos muito poderosos, que são descritos como a raiz de todos os males: o orgulho e o egoísmo. Ok, o egoísmo é mais fácil de identificar. É a tendência de colocar nossos interesses, nosso bem-estar, acima de tudo e de todos. É o que gera a indiferença. Sim, esse a gente vê por aí e em nós mesmos o tempo todo. Mas e o orgulho? O orgulho é mais sutil. Talvez por isso, mais perigoso. É a supervalorização de si mesmo, a crença de que somos melhores, mais corretos que os outros. É o que nos impede de admitir um erro, de pedir desculpas. E o mais traiçoeiro, e o livro explora isso muito bem, é como o orgulho se disfarça de virtude. Como assim? Me dá um exemplo. Pensa naquela pessoa que diz, eu sou apenas brutalmente honesto, e usa essa suposta sinceridade como desculpa para ser cruel. Ou a falsa humildade de quem fala, meu trabalho não foi nada demais, mas secretamente espera ser coberto de elogios. Nossa, sim. Ou até a rigidez moral, aquele prazer em apontar o erro dos outros, se colocando num pedestal de perfeição. A obra argumenta que tudo isso é o orgulho usando uma máscara. É verdade. É muito mais fácil ver isso nos outros do que na gente. E qual seria a ferramenta para lutar contra esses dois gigantes? A reforma íntima, o livro chega a chamá-la de o primeiro ato de caridade. Porque antes de querer consertar o mundo, a gente precisa olhar para a própria bagunça. E isso começa com um autoconhecimento e uma vigilância constante sobre o que a gente pensa, fala e faz. E aí surge outro conceito que me pareceu, à primeira vista, meio contraditório: a caridade consigo mesmo. O livro fala em combater o egoísmo, mas diz que temos que ter caridade com a gente. Como que equilibra isso? Não é um paradoxo? Excelente pergunta. Toca num ponto central. A caridade consigo mesmo não é ser conivente com os próprios erros. Não é passar a mão na cabeça e dizer, eu sou assim mesmo. Entendi. É ter paciência com o próprio processo de aprendizado. É entender que somos imperfeitos, que vamos errar e que não adianta se afogar na culpa. É a capacidade de perdoar a si mesmo, levantar, aprender com o tombo e tentar de novo. É como numa academia, né? Você não se julga por não levantar 100 quilos no primeiro dia. Exatamente essa a lógica. Cuidar do próprio equilíbrio emocional é a base para poder ajudar os outros de forma genuína. Não dá para servir água limpa para alguém se o nosso copo está cheio de lama. Entendi. Então, a caridade para com o outro e essa reforma íntima, esse cuidado consigo, estão completamente interligadas. Uma alimenta a outra. Perfeitamente. A prática da caridade no dia a dia é o antídoto mais eficaz contra o orgulho e o egoísmo. Quando você se esforça para entender o outra pessoa, você está saindo do seu próprio umbigo, sabe? É uma educação dos sentimentos.
Exato. E é isso que eu acho que torna a proposta do livro tão pé no chão. Ele diz que as grandes escolas de caridade são os lugares que a gente frequenta todos os dias. A família, o trabalho. O trânsito, a fila do supermercado. É nesses locais que as oportunidades de exercitar a paciência e a tolerância aparecem o tempo todo. São os nossos laboratórios diários. E a prática se dá em ações muito sutis. Um dos pontos mais práticos que achei foi a ideia da caridade no falar e no silenciar. Aham. Às vezes, a caridade está numa palavra de consolo. Outras vezes, e isso é muito poderoso, está no silêncio. Sabe quando você tem aquela resposta perfeita na ponta da língua, que vai humilhar outra pessoa? Sei bem. A caridade do silêncio é respirar fundo e não dizer nada, para evitar um mal maior. Ou quando todo mundo tá falando mal de alguém e você simplesmente se recusa a participar, colocar mais lenha na fogueira. Exatamente. Outro ponto prático é o respeito às imperfeições alheias, que não é ser conivente com o erro, mas entender que cada um está numa fase. É a mesma lógica da academia que falamos antes. Você não zomba de quem está levantando 5 quilos quando você levanta 50. O que fica muito claro, então, é que não são necessários grandes atos heróicos. Tem um capítulo que enfatiza que pequenos gestos produzem grandes efeitos espirituais. Um sorriso, uma escuta atenta, isso torna o ideal muito mais alcançável, né? Essa é a essência. A proposta é que a verdadeira transformação, a tal salvação moral, se constrói na constância dessas pequenas ações diárias, no pensamento, na palavra e no agir. É a materialização do amor no cotidiano. Então, fazendo um resumo da nossa conversa, fica claro que a máxima "fora da caridade não há salvação" é apresentada na obra não como um dogma, mas como a descrição de uma lei moral universal. Onde salvação não é ir para o céu, mas é sinônimo de progresso espiritual, de se libertar do sofrimento que a gente mesmo cria com o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E caridade é um conceito gigantesco, que vai muito além de dar dinheiro. Engloba a benevolência no pensar, a indulgência no julgar e o perdão no sentir. E a jornada toda começa com o esforço de reforma íntima. Esse trabalho contínuo de autoconhecimento que é, em si, o primeiro e mais fundamental ato de caridade. A caridade para conosco. O livro conclui dizendo que a caridade é o destino do espírito e a chave para o futuro da humanidade. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Exato. Fica a pergunta para a gente pensar depois. Se a caridade, nesse sentido amplo que a gente explorou de respeito, compreensão, ajuda mútua, paciência, fosse o principal critério para medir o progresso, não só de uma pessoa, mas de uma sociedade inteira, o que mudaria na forma como nós avaliamos o sucesso, o poder e o desenvolvimento hoje?